Olá, queridos professores. Meu nome é Darlene. Estou muito feliz de estar novamente com todos vocês aqui. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula. Como vocês sabem, nós utilizamos a revista da CPAD e o tema desse trimestre são as vitórias do povo de Deus. Hoje nós vamos abordar a lição de número 9, que tem por título Ezequias confia em Deus. O texto bíblico você vai encontrar em Isaías, no capítulo 37, do versículo 1 ao 37. Porém, professor, você vai precisar ler também o capítulo 36, para que você consiga contar bem detalhadamente a sua história de hoje. E qual é o objetivo da nossa lição? Ensinar para os nossos juniores acerca do poder da oração. O que isso quer dizer? Nossos juniores, eles precisam entender, professor, que quando nós servimos a Deus de verdade, quando nos colocamos na presença do Senhor em oração com fé, com confiança, as coisas que para nós são impossíveis tornam-se possíveis através do poder de Deus. Então, sempre que nos colocarmos na presença dEle, nós temos que falar com Ele, tendo consciência de que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós estamos pedindo. E a nossa história de hoje, justamente, ela vai falar sobre isso, de alguém que orou e Deus operou algo extraordinário na vida dele e na vida das pessoas que estavam à sua volta. As dicas de louvores que eu trago para a aula de hoje. Como nós vamos falar novamente sobre a oração, eu trago o hino do Radicais Kids, que eu já trouxe como sugestão para outras aulas com esse tema também, que se chama A Chave da Oração. Porém, se você conhece outro hino que fale sobre a oração, professor, use esse, um que você já conhece, que os seus alunos conheçam, né? Mas eu também trago um outro hino que tem por título Deus Forte como Jeová, que foi gravado pela cantora Aline Nascimento, e é um corinho antigo que ela regravou, muito bonito, e eu tenho certeza que vem bem de encontro para a nossa história de hoje. Para o memorizando da nossa lição. Então eu trago a sugestão para você, professor, para você fazer um cartaz. Então você vai imprimir uma figura de um ouvido como esse aqui. Essa figura foi impressa numa folha A3 para ficar um pouco maior, né? Então eu coloquei essa figura aqui de um ouvido feliz. Dentro dele vai estar o nosso versículo da nossa lição de hoje para que os alunos depois possam ler, tá bom? Além disso, para o memorizando, você vai precisar confeccionar. Eu fiz 4 plaquinhas, mas de repente você pode fazer 3 ou 2. Essa dinâmica aqui é a dinâmica da nossa revista mesmo. Só que eu fiz como se fossem plaquinhas. Se você não quiser fazer como se fosse uma plaquinha, assim, pode ser uma tirinha de papel, do jeitinho que você puder fazer. Então, o que que tem nessas plaquinhas? São perguntas, né? Posso ir ao banheiro? Posso escrever no quadro? Posso sair para tomar água? Que dia que é hoje? Então, são as minhas sugestões. A revista traz 3 sugestões. E quando você for começar para fazer essa parte da memorização do versículo, você vai escolher um voluntário. Se você quiser, pode escolher até 2, do jeitinho que você quiser, mas a revista ela nos instrui a escolher um voluntário. Para esse voluntário, você vai entregar essas 4 plaquinhas. E vai pedir para ele ficar numa posição na sua sala que tanto você, professor, quanto os demais alunos possam ver o que está escrito nas plaquinhas. E vai pedir para essa criança mostrar devagar, uma por uma. Pois bem, quando ele terminar, se você quiser, você pode dar oportunidade para outro, ou dar 2 para um, 2 para outro, como você quiser. Quando ele terminar, pode ser que seus alunos não entendam muito bem onde você quer chegar. Então, você vai induzi-los a dizer o que você precisa para poder dar a introdução do memorizando. Então, você vai falar o seguinte para eles. Pois é, crianças, o que que tinha escrito nas plaquinhas? Aí alguns vão repetir as perguntas, aí você vai dizer, então eram perguntas. Ah, sim, eram perguntas. Essas perguntas eram direcionadas para quem? Eles vão dizer, para você, professora. E por um acaso a professora respondeu alguma coisa? Aí eles vão dizer, não respondeu nada. Pois é. Como é chato quando a gente conversa com uma pessoa, a gente quer contar muito uma coisa para ela e ela nos ignora, ou ela não presta a devida atenção que a gente gostaria de receber quando a gente está falando. E não é pior ainda quando a gente precisa da ajuda de alguém, a gente está pedindo essa ajuda e a pessoa simplesmente
não dá atenção, não ouve, não nos escuta. É horrível, né? Quando a gente fala algo, aí você mostra essa parte aqui do cartaz. Quando a gente está falando com alguém, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser atendido, a gente quer que essa pessoa preste atenção na gente. Às vezes as pessoas elas não prestam atenção na gente, não é porque elas não nos amam ou porque elas não se importam com a gente, às vezes eles não têm tempo para nos ouvir ou naquele momento estão muito ocupadas. Mas existe alguém que nunca está ocupado demais que não possa nos ouvir e que sempre está disposto a ouvir a nossa voz. Vocês sabem quem é? Provavelmente alguém vai dizer, ah, sim, Jesus. Aí você vai dizer, isso mesmo, Jesus. Então, o versículo da nossa lição de hoje é esse. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Salmos 17, 6. Nós oramos a Deus porque Ele nos responde. Nem sempre o Senhor responde como a gente gostaria, não é verdade? Mas Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, a resposta que Ele nos dá, mesmo que não seja aquilo que a gente gostaria de ouvir e de receber, aquela resposta é o melhor para a nossa vida naquele momento. E Ele sempre está disposto a nos ouvir. Então, depois que você fez essa parte, você vai ler algumas vezes com os seus alunos, para que eles memorizem, mentalizem, que isso fique gravado na cabecinha deles. É um versículo curto, então vai ser fácil para eles memorizarem. Depois, você pode fazer um desafiozinho que os nossos juniores eles gostam. Como que vai ser esse desafio? Você vai perguntar, quem aqui tem coragem de tentar recitar o versículo? Aquele que conseguir recitar certinho vai ganhar uma recompensa. E daí, você vai pedir para o seu aluno segurar o cartaz assim, virado para os colegas, ele vai recitar, mas não vai poder ler. Mas os coleguinhas sim. Se tiver certo, aí você vai dar para eles um pirulito ou uma bala, tá certo? Aí você vai, assim que eles verem o pirulito, já vão, aqueles que estão podendo ver, se não tinha memorizado, vão tentar se esforçar o máximo possível para conseguir memorizar. Pode ser um chocolate também, o bis, que a caixinha rende bastante, né? E se caso a sua sala é muito mista, tem crianças muito menores junto com você, esses você vai ajudar, professor. Porque o interessante é que eles se esforcem. Alguns têm um pouco mais de dificuldade por idade ou por outros fatores, então você ajuda, claro, não vai dar, vamos dizer assim, recitar o versículo para eles, vai dar uma ajuda e depois você dá para ele também o doce. Mas é importante que todos tentem. E aí você presenteia eles com esse doce, tá certo? Então, essa é a minha sugestão para o Memorizando. Então, antes de você entrar na história, sempre que possível, eu gosto de fazer uma dinâmica com os alunos, para poder fazer a introdução e para que eles entendam mais ou menos como que vai ser a história, né? Então, para essa dinâmica, você vai precisar de uma caixinha, qualquer caixinha que você tiver, essas caixinhas decoradas para presente. Se você não tiver, professor, pode ser uma caixa de sapato, aquilo que você tiver, desde que você encape ela, deixe ela arrumadinha, bonitinha. Além da caixa, você vai precisar, professor, de uma figura, de uma chave. Nela vai estar escrito a palavra oração. Essa figura da chave vai ficar dentro da caixa, os seus juniores não vão poder ver você colocar dentro, né? Ela vai ficar fechadinha. Você vai precisar também de uma corrente. Eu peguei a corrente que eu tinha em casa. Mas se você não tem corrente, de repente você possa usar qualquer outra coisa, porque você vai precisar fechar com cadeado. A intenção não é que fique lacrada, que não dê para abrir, mas para que eles entendam que está fechado. Então, colocou a chavezinha ali, você passa aqui a corrente, se você tiver, ou uma cordinha, aquilo que você tiver, e fecha com o cadeado. As crianças só vão ver com o cadeado fechado, tá? Então, você vai chegar já na sala com ele fechadinho assim. Além disso, você vai precisar também de chaves. As chaves que você tiver da sua casa, portão. Então, eu trouxe várias chaves. O interessante é que sejam algumas, né? Não 2, 3, né? Que sejam mais do que 3. Se possível, que seja pelo menos uma para cada aluno.
Não que todas serão usadas, mas se for o caso de precisar, aí você tem uma para cada aluno. Você vai colocar essa caixa assim fechada com o cadeado. As chaves, eu não desfiz aqui o meu chaveirinho, mas você vai desfazer, vai colocar elas na frente na mesa, as chaves todas uma do ladinho da outra, e vai dizer o seguinte para os seus alunos: nós vamos tentar, eu quero que vocês tentem descobrir que chave que abre esse cadeado. E aí você vai dar oportunidade uma vez para cada aluno, né? Para não dar confusão, não dar tumulto. Então, eles vão vir, vão escolher uma chave e vão tentar abrir. A vez que eu fiz foi muito legal, porque eles acabaram não descobrindo já de início. Então, demorou um pouquinho, até repetiu os alunos. E é interessante que eles mediam e mesmo assim eles escolhiam a chave errada. Mas aí, quando uma das crianças conseguir abrir o cadeado, o Juninho conseguiu abrir o cadeado. Opa! Ele conseguiu abrir o cadeado. Você deixa ele tirar o cadeado, tirar a corrente, mas ele não abre a caixa. E aí você vai fazer eles meditarem na dificuldade que foi para descobrir a chave abençoada que abria o cadeado. E você vai dizer para eles: nossa, foi difícil, né? Pois é. Tem muitas situações na nossa vida que se comparam a essa dificuldade. Os problemas, que pode significar o cadeado, eles são grandes, as dificuldades na nossa vida são grandes, porque Jesus, ele não nos prometeu facilidades, na verdade ele disse que no mundo nós teríamos aflição, a diferença é que nós temos Deus, né? Então na nossa vida nós vamos ter dificuldades, mas muitas vezes a gente tenta resolver os problemas do nosso jeito, tentando com os nossos próprios caminhos, com as nossas próprias chaves, e às vezes a gente não consegue abrir que foi o que aconteceu. Ou às vezes a gente até consegue, mas a coisa não sai do jeito que a gente gostaria que saísse. Mas existe uma chave que abre toda e qualquer porta. Aí você pega o Juninho, né? Vamos supor que seja o Juninho, que conseguiu abrir o cadeado. Você vai pedir para ele abrir a caixa e mostrar o que tem dentro. E o que tem dentro? Tem a chave, a figura da chave, escrito oração. Então, a oração é a chave que abre toda e qualquer porta, que resolve todo e qualquer problema. Mas todo e qualquer problema, sim. Porque quando nós oramos, nós não estamos confiando na nossa própria capacidade, nós estamos pedindo ajuda de Deus, daquele que pode resolver todos os problemas, aquele que pode nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Então, a nossa história de hoje é sobre um homem que não era qualquer homem. Ele era um rei, mas ele não conseguia resolver o problema que estava à frente dele, porque era muito, muito, muito grande, muito difícil. Então, ele usou a chave certa para vencer, a chave da oração. Vamos descobrir quem era esse rei e que situação difícil que era essa que esse homem passou? E aí, nesse momento, você vai entrar para a hora da história, depois dessa dinâmica. E os recursos de visual que eu trago para você, professor, são recursos simples e são coisas que provavelmente você já deve ter feito. Ou se você não fez, eu trago a sugestão. No caso, como a gente vai falar do reino de Judá, do rei Ezequias, né, que são os personagens que a gente vai trabalhar nessa história da lição de número 9, você pode fazer esse castelo aqui. Esse castelo foi o primeiro que eu e minha irmã fizemos para contar histórias, né? Então, ele é com uma caixa simples de papelão. Esse nem está fixado nele, que é mais fácil para guardar, sentar, né? Esses rolos de guardanapo, e a gente encapou só com aquela folha de papel ofício branca, tanto ele quanto a caixa. Os detalhes, sim, a gente usou EVA, daí EVA cinza, para que as crianças olhassem e entendessem que era um castelo. Claro que naquele tempo não era assim, né, irmãos? Mas somente para a criança poder ver e entender. Os bonecos que a gente utilizou são esses aqui que são feitos desse leite fermentado, copinho do leite fermentado, e daí a gente decorou. Isso aqui, o anjo, o rei Ezequias e os demais personagens. A Bíblia nos conta, então, que o rei da Síria, ele veio invadir o Judá, o rei Senaqueribe. E a Bíblia diz que a cidade foi sitiada. Ai, mas professora, que sitiada, o que quer dizer isso?
sitiada quer dizer que o exército inimigo ele cercou a cidade, ninguém conseguia entrar e ninguém conseguia sair. Então, para representar o exército inimigo, você pode usar essas figuras aqui, que daí você não precisa imprimir, não. Mas se você quiser ficar bonito, você pode imprimir figuras coloridas, né? Mas senão você pode usar esse tipo de bonequinho só para representar o exército inimigo. Então, o rei Senaqueribe mandou o seu comandante, eu tenho aqui com uma carinha de mal, que é esse daqui, seu comandante Rabzaque, ele que veio até Ezequias. Ezequias mandou os seus oficiais, 3 oficiais, para conversar com ele. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o Rabzaque, ele blasfemou contra Deus, falou coisas horríveis. Disse para o rei Ezequias que Deus jamais poderia protegê-los deles, porque os outros povos também tinham seus deuses, mas mesmo assim eles conseguiram derrotá-los. Rabzaque queria com isso tirar a fé do rei Ezequias, a confiança que ele tinha em Deus e também do povo, porque a Bíblia diz que todo o povo ouviu o que Rabzaque estava dizendo. E ele fez questão que todo mundo ouvisse. Pois bem, mas Rabzaque não conseguiu, pelo contrário, Deus falou com o rei Ezequias que iria tirar ele dali. E tirou. Mas a Bíblia diz que mesmo estando distante, ele não se conformava. Ele mandou cartas para o rei Ezequias novamente blasfemando contra Deus. Mas aí que está o detalhe. A Bíblia diz que o rei Ezequias, eu quero mostrar outra parte do meu visual. O rei Ezequias, ele pegou aquelas cartas e a Bíblia diz que ele levou na presença de Deus. Só vou tirar aqui para não cair tudo, né? Ele levou na presença de Deus. Ele foi para onde? Ele foi para o templo. E lá ele colocou em oração na presença de Deus. Então, para representar o templo, a gente fez essas cortininhas vermelhas e aqui a gente usou marca de papel. Mas essas que você encontra na internet, que tem os modelinhos para você fazer. Claro que com isso, eu não estou dizendo que o rei Ezequias entrou lá no Santíssimo e colocou as cartas lá. Não. Apenas para que as crianças entendam que o rei Ezequias foi buscar a presença de Deus. A arca, na verdade, ela representava, simbolizava para eles a presença de Deus. Então, ele levou as cartas e colocou diante de Deus. E o Senhor usou o profeta Isaías e disse para ele, não temas, porque não vai haver guerra, não vai voar uma flecha sequer em direção ao reino. E foi isso que aconteceu. Deus enviou um anjo e o anjo venceu a guerra para eles e o exército inimigo os que sobreviveram tiveram que partir correndo. E assim o rei Ezequias obteve vitória. Se caso você não quiser fazer essa parte de dentro ali, você achar que não deve, você pode utilizar uma outra figura. Essa aqui já usei para contar outras histórias, a história se não me engano, do nascimento do João Batista, para simbolizar o templo. Então você pode usar uma figura assim se você quiser. Outra visual que eu já trouxe para vocês é esse castelo aqui de Eviá, que também já fiz e você pode reutilizar se você fez. Também é papelão, rolo de papel também, né? Esse todo de Eviá. Se você não tiver, porque o interessante de reciclar é se você tem o material para reciclar. Se você não tem, então não tem como fazer, né? Então você pode fazer figuras assim, um soldadinho para representar o Rabzaque, comandante do exército inimigo, esse aqui para representar o rei Ezequias, aqui os oficiais do rei Ezequias que foram até Rabzaque. Você pode utilizar esse tipo de personagem que eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem ou já confeccionou para contar alguma história, tá bom? Então, essas são as minhas sugestões de visuais para você utilizar para a contação dessa história. Após o momento da história, professor, se você tiver tempo, né, que tudo tem que ser de acordo com o tempo da aula, né? Você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos. Essa dinâmica, eu acredito que muitos de vocês já fizeram, às vezes até com reflexões um pouco diferentes. Ela se chama Dinâmica da Fé e Confiança. Você só vai precisar de uma venda, né? E dos seus alunos. Você vai dividir eles em duplas. Um dos alunos vai ser vendado e o outro vai ser o auxiliar dele. Você vai espalhar pela sua sala objetos, cadeira, o que você tiver para colocar como obstáculo. Então, o que estiver vendado, ele vai ter que prestar atenção nos comandos daquele que não está. Ele vai dizer para ele, vai para a direita, vai para a esquerda. Ele vai ter que confiar plenamente no seu coleguinha para não tropeçar e não cair dentro da sala.
Aí você vai repetir com os seus alunos, de acordo com o seu tempo, né? Finalizou, professor, você vai explicar para eles por que você fez a atividade, né? A brincadeira. Então você vai dizer para eles o seguinte: assim como vocês tiveram que confiar nas orientações dos seus amigos, nós temos que confiar na orientação de Deus. Assim como o rei Ezequias, ele confiou que Deus iria proteger e que ele iria cumprir aquilo que ele disse. Ele teve fé para acreditar. Então, quando nós oramos, nós temos que depositar a nossa confiança, acreditar que Deus, ele vai entrar com providência. Ele vai fazer aquilo que eu preciso, ele vai me socorrer. Então, é importante que nossas crianças elas aprendam a ter essa confiança em Deus. Então, você faz essa dinâmica, se você já fez, ou se você acha que não é muito interessante, aí você não faz. Mas eu já fiz algumas vezes e toda brincadeira vendado, os meus alunos gostam bastante. Então, eles sempre estão contentes, sempre querem fazer. Se eu mostrar, vamos fazer uma brincadeira que seja vendada, eles topam. Daí você passa essa mensagem para eles, novamente, para que fique gravado na mente deles a história e também que eles reflitam sobre ela, tá certo? Então, para os subsídios de atividade, depois que a gente contou a história, fez a dinâmica, eles estão animados, tem que ter uma atividade bem legal para eles, né? Então, eu trago para você, deixa eu só pegar aqui rapidinho, 3 sugestões de atividade, você vai escolher aquela que se encaixa melhor com a sua turma. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é um jogo que eu já utilizei bastante e eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar. Se chama cabo de guerra. Você não vai precisar de uma corda, você vai precisar de um tabuleiro como esse aqui. Eu fiz nesse tamanho, mas você pode fazer maior se a sua classe tem bastante alunos, é bom que ele seja maior, tá? Para que os alunos possam ficar em volta do tabuleiro. Então, você vai fazer aqui 5 círculos, eu fiz verde, mas eu nem sei se está aparecendo a cor verde, né? Mas é verde, são 5 círculos verde. Aqui no centro, o maior é vermelho e desse lado aqui, mais 5 círculos eu fiz na cor laranja, tá? Além do tabuleiro, você vai precisar de um dado. Não precisa ser um dado bonito, decorado, pode ser esse de papel mesmo, você imprime, recorta e cola ele. Mas se você tiver um bonito, melhor ainda. E você vai precisar de um único peão, que é de tampinha de garrafa de refrigerante, tá certo? Você vai colocar sobre a mesa e vai dividir a sua classe em 2 grupos. E não esqueça de fazer perguntas sobre a lição também, tá? Então, o grupo verde vai ficar do lado de cá, do ladinho das bolinhas verdes. O grupo laranja vai ficar do lado de cá. O peão vai ficar nesse círculo aqui, do meio, tá? Você vai fazer a pergunta para a equipe e vamos supor que a equipe verde acertou. Eles acertaram, então eles vão jogar o dado. E aí caiu no número 2. Então, eles vão andar. 1, 2. É a vez da equipe laranja. Eles acertaram e tiraram, vamos supor, o número 4. Então, vai voltar. 1, 2, 3, 4. Como um cabo de guerra mesmo. Quando que vai acabar o jogo? Assim que uma das equipes conseguir puxar, vamos supor, a equipe laranja conseguiu puxar até o final o peão. Então, eles são os vencedores da aula. Tá certo? E aí você pode repetir. Você vai ver que é bem legal, porque ele tanto vai para lá, vai para cá, quando quase está chegando, o outro consegue tirar e assim vai, é bem divertido. O outro jogo que eu trago para vocês, esse eu também já fiz, aqui não vai dar para mim mostrar bem direitinho como é, mas vai ter no material de apoio. O material de apoio, o professor sempre vai estar no nosso site, no www.eb-blumenau.com.br. O link sempre aparece aqui no cantinho da tela, sempre está aqui. Então, você clica ali, clica em subsídios e escolhe a classe juniores, clica lá e a lição que você quer assistir e a lição que tem o material de PDF também, tá certo? Então, lá você vai ver as fotos, as imagens mais aproximadas e também o conteúdo, o texto digitado para você poder ver de novo, tá? Ler e tirar suas dúvidas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um castelo e esse castelinho aqui, ele é todo de montar, né? Tem as partezinhas dele. Assim, e na verdade o que está escrito nele é o versículo bíblico da lição de hoje. Eu fiz 2 jogos, um azul e um laranja. Então, você vai deixar os castelinhos montados aqui na mesa, na sua frente, o castelo azul, o castelo laranja.
vai fazer perguntas sobre a lição. A equipe acertou, vamos supor, a equipe azul acertou, ele vem e escolhe um pedacinho do castelo, leva para a mesa da equipe dele. A equipe laranja veio, acertou, leva também um pedacinho do castelo para eles. E eles vão montando o castelo. A equipe que terminar de montar primeiro é o vencedor. Você pode também colocar como regra, se caso errar, devolve um pedacinho. Porque o castelo, quando você for ver, ele não é muito grande, não é dividido em muitos pedaços. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças ele tem. Então não é muito. Então se você quiser fazer, errou ou não soube, devolve uma. Ou não, ou simplesmente não pega, tá? Porque se o seu tempo de aula é muito curto, então é melhor que eles não devolvam para ver se eles conseguem finalizar a atividade, tá certo? Sem ser de pergunta e resposta, eu trouxe também uma outra atividadezinha, professor, que é a seguinte. Você vai precisar imprimir chaveirinhos, cadeados, melhor dizendo, né? Cadeados, eu fiz, acho que são 6 cadeados para cada equipe, tá? Então, você divide a sua classe em 2 equipes e faz 5 ou 6 cadeados para cada equipe. Neles vai estar escrito o quê? Versículos que falem sobre oração. Além dos cadeados, você vai imprimir também, professor, chaves. E o que vai ter nas chaves? Vai estar a referência bíblica. A referência bíblica que está dos versículos do cadeadozinho. Aí como é que vai ser? Você vai dar um tempo para eles vão ter que procurar na Bíblia o versículo e tentar descobrir qual que é o cadeado que corresponde com a referência. Descobrir qual que é, ele vai amarrar o cadeadozinho na chave. Faz um nozinho, amarra e vão colocando. Você pode botar para cada equipe dentro de um envelope, porque aqueles que eles forem concluindo, eles colocam dentro do envelope. Aí depois você pede para que eles leiam e leiam a referência para ver se está certo, se não está, mas com certeza eles vão fazer certinho, né? Porque os juniores, eles são bem inteligentes, já sabem ler e escrever, né? Então, se caso você não quiser fazer de novo uma atividade de pergunta e resposta, dá para fazer essa daqui que seria de pesquisa. Então, eles vão ter que folhear a Bíblia, vão ter que ver. E que versículos bíblicos eu utilizei, né? Aqui na nossa revista, deixa eu achar bem rapidinho aqui a nossa lição, ela tem um quadro aqui que se chama Para Meditar. Você já deve ter lido, já deve ter feito isso, cada dia da semana tem um versículo para ler e para meditar. Então, eu peguei os versículos desse quadro aqui para meditar e coloquei nos cadeadozinho e a referência bíblica na chavezinha. Então, se você quiser, você pode utilizar esses ou você pode escolher outro também, outros versículos. Se você quiser, você pode usar até versículos da história, mas aí vai ficar muito fácil, porque vai ficar tudo num livro só, né? O interessante é que as crianças folhem a Bíblia, tenham que manuseá-la. Você põe livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, para que eles tenham que realmente procurar, tá certo? Então, professores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, professor, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações. Como eu já mencionei, todo o material que foi apresentado aqui vai estar no nosso site. Às vezes alguns professores, assim que sai o vídeo, eles vão olhar e às vezes não está no nosso site já disponível. Espere um pouquinho, professor, que às vezes no mesmo dia a gente acaba não conseguindo postar os dois juntos. Mas vai estar lá, tá certo, professor? Aí você acessa o nosso site, né, www.eb-blumenau.com.br. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente aula e até a próxima.